Muito bem, hoje trago para os senhores um assunto que reputo como de suma importância. Outro dia falamos sobre função, opção e disfunção. Hoje vamos falar dentro do esporte, do futebol, principalmente, tratar da emoção. Porque muitas coisas que acontecem dentro de campo, e muitas das vezes até fora dele, porque vou dar alguns exemplos aos senhores, se diz, mas é emoção. Se tirar isso, o futebol, eu me lembro quando começaram a falar, principalmente sobre o juiz de vídeo, aí veio essa fala das pessoas. Não, mas aí vai tirar a emoção. O futebol, o cara marca o gol, mas a máquina vai ver que o gol não foi legal, vai desmarcar, perde a emoção. Olha, tem atos que é preciso que sejam corrigidos e punidos. Vamos começar então com exemplos. O jogador Edmundo, do Vasco da Gama, quando na sua plenitude de forma, ele jogava como o astro maior do Vasco da Gama. E num jogo em que ele perdeu um pênalti, e naquele dia que o jogador nada dá certo, acabou o treinador substituindo o Edmundo, e no momento que ele saía, a torcida, ela apaga. Qual foi a emoção? Qual foi o extravasamento? Vaiar. E o Edmundo fez vários gestos terríveis. Com as mãos, deu banana para a torcida, fez outras coisas piores. Então, e depois não foi punido, nem pela arbitragem, não colocou em súmula, e nem a federação. Tivemos depois, estou começando pelo sul do país, né, porque às vezes o camarada diz, mas não, vamos começar de lá para cá. Então, esse foi o caso do Edmundo. Tivemos também, na década de 70 mais ou menos, um jogo entre Brasil e Inglaterra. E, na época, o Rivelino, ele era, não só pelo domínio, mas ele tinha dribles desconcertantes. E deu um drible no Bob Charlton, um zagueiro inglês de nome, né? E o cara caiu sentado. E aí veio o alarde da torcida, né? Espécie de vaia. E no lance subsequente, o Bob veio e aí levantou o jogador Rivelino, fazendo uma falta terrível. Esse jogo, o Rivelino, inclusive, não conseguiu mais nem atuar. E o juiz deu cartão vermelho. Ele saiu do campo, foi saindo. Quando ele chegou, Maracanã lotado, naquela época dava 200 mil pessoas, 180 mil pessoas. E ainda não tinha, né, o estatuto do torcedor, que hoje diminuiu tudo para 50, para 70 mil. E ao chegar na descida do túnel, ele primeiro virou à frente para a torcida, depois virou de costa antes de descer, arriou o calção e mostrou o seu bumbum para toda a torcida. Risos, vaia, e ele desceu o túnel. A arbitragem foi conivente, não colocou em súmula. Porém, aqui tem um detalhe que é importante para essa nossa conversa. Quando ele saltou no país dele, a polícia da Inglaterra o prendeu ao descer do avião. A rainha da Inglaterra e o primeiro-ministro fizeram um documento se desculpando do ato impensado do jogador Bob Charlton. Então, gente, às vezes a gente leva na brincadeira e atitudes dessa natureza parece que são fúteis, são sem importância, mas não é não. Eu quero citar
um segundo caso. No jogo agora do final do ano, entre as equipes de Flamengo num jogo importante, foram vendidos todos os ingressos. Quando a torcida chegou, não tinha mais lugar, não tinha mais ingresso. E num ato, eu já tinha falado isso, inclusive, no jornal, no nosso jornal Impacto, já tinha escrito sobre isso, e a torcida agiu com selvageria. Quebraram, agrediram. Eu não sei como não houve uma tragédia maior naquele dia na entrada do estádio Maracanã. Ora, tinha as imagens, porque isso foi passado pelas emissoras todas do Brasil. Ou quase todas. Porém, ninguém foi punido. Não foram capazes de pegar as imagens e punir aquela selvageria. Mais um exemplo para poder chegar no exemplo de Santarém. O Corinthians, no melhor da sua forma, foi à Bolívia. O Vasco da Gama vai agora lá. E, durante o jogo, um desavisado torcedor, justificando a tal da emoção, que é o nosso assunto de hoje, soltou um foguete luminoso. Pegou numa criança e ela veio a óbito. O governo boliviano localizou e prendeu toda a moçada. Ficaram cerca de quase 60 dias presos na Bolívia. Porque a Bolívia exagerou, aí, né, embaixada brasileira, e os caras seguraram até fazer o julgamento dos caras. Porque foi um crime. Não se pode justificar a emoção exacerbada, criminosa, como uma coisa de nada, como se virasse uma graça. E para encerrar, pouca gente prestou atenção na grande vitória do São Raimundo diante da equipe de Águia de Marabá. Foi 4-0 para o São Raimundo. Um jogo maravilhoso, um jogo esplêndido. A torcida ficou de alma lavada. Porém, e como sempre tem um porém, no terceiro gol, salvo engano, foi no terceiro gol feito pelo Wendel, um belo gol, o gol mais bonito da partida e um dos melhores e mais bonitos desse campeonato. Porque tenho assistido o gol de quase todas as rodadas do Campeonato Paraense. Após o gol, ele pegou a bola, foi perto da rede, pegou a bola, saiu e deu um chute violentíssimo na torcida que estava atrás, postada atrás do gol do São Raimundo. Se aquela bola pega numa criança, pega numa senhora, ou pega até mesmo num torcedor, uma bolada no estômago, uma bolada no... Porque aquilo foi um chute violentíssimo. Então, aqui vai um conselho. Meus queridos sobrinhos do São Raimundo, meus queridos sobrinhos de todo o Brasil, sabe, eu acho que a emoção, ela é bonita, é. Comemorar um gol, bonito, o Pelé não pulava pro ar, então é bonito sim, porém, veja bem, isso não pode ser extrapolado, isso não pode virar selvageria, isso não pode virar imbecilidade, é preciso que você, a torcida, o jogador, os dirigentes, né? Inclusive aqui em Santarém, houve um dos casos mais graves do Brasil que não foi punido. Foi uma agressão que houve ao juiz Santa Rosa, que quase ficou aleijado. Então, eu quero terminar este comentário de hoje deixando uma mensagem a todos. A emoção deve existir, ela é importante? O ser humano, ele tem que ter emoção, ele tem que ter esperança, ele tem que ter alegria, ele tem que ter a tristeza. Mas não é porque eu estou triste que eu vou matar o meu próximo. Não é porque eu estou alegre que eu vou dar um murro no outro. Não. Aí nós temos que punir, nós temos que corrigir. Portanto, Wendel, você é um rapaz brilhante, eu sou fã do seu futebol, incondicional, porque você é um craque,
tecnicamente, mas é preciso ter juízo. Espero que essa lição, porque eu sei que vai chegar no São Raimundo, que os outros colegas, os seus colegas, tenham cuidado. Porque, às vezes, é num lance desse, né, que pode virar uma tragédia. Né? Se essa bolada pega no estômago, pega no rosto de alguém, pode causar danos que poderão ser irreparáveis para toda a vida. Portanto, fica aqui esse conselho do velho mestre do futebol. Conselho, sempre digo, e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém.